Muito bem, crianças, tudo bem com vocês? Vamos conhecer alguns tipos de mapas, ok? Então, o que é um mapa? Ele é uma representação reduzida de um espaço, por exemplo, de um país, né, para ser colocado em uma folha ou uma página de um livro didático. Então, ele precisa conter, para transmitir essas informações, né, ele precisa conter um título, a escala, né, no caso, a escala será transformar os metros ou os quilômetros daquele espaço para uma página reduzida. Não é uma tarefa fácil. E imagina o planeta Terra, por ser de forma geóide, não uma esfera perfeita, e você ter que colocar isto em uma folha plana. Aqui você observa vários itens da importância, né, dos mapas, como a localização de lugares, traçar rotas para você chegar a um determinado objetivo. Por exemplo, hoje nós temos o GPS, mas antigamente pelas grandes navegações dos conquistadores para chegar a outros continentes, eles utilizavam os mapas, né, de papel no caso, e também servem, né, os mapas para a gente obter informações quantitativas e qualitativas de um território, de um determinado lugar, como a população, a distribuição, né, da renda daquele lugar, né, você determinar o clima, a altitude do relevo, os rios, né, e outras informações gerais. Por exemplo, nessa representação do continente das Américas, você observa que há a divisão de vegetação, o mapa político, né, que são ali as fronteiras dos países, há também a questão do relevo, dos biomas, que são os sistemas ecológicos, né, da representação desse mapa do território americano. Então aqui você observa o título desse mapa, que é o mapa do Brasil político, onde representa os estados aqui do Brasil e as divisas. Lembra que nós tivemos um videozinho que eu enviei para vocês, onde você observa que entre países a gente coloca fronteira, entre os estados que pertencem à Federação Brasileira é divisa, e quando é entre municípios é limite. Neste mapa do Brasil físico, você observa que o relevo brasileiro é marcado por planícies e planaltos. É uma formação geológica muito antiga, onde não há terremotos, apenas alguns abalos sísmicos pequenos em determinadas regiões do Brasil e atividades vulcânicas. Nós não temos vulcões ativos. Em alguns pontos, onde havia vulcão, já está tudo inativo no caso. E isso também no Brasil é devido a fatores externos, como o vento, por exemplo. Nós não temos montanhas altas. Pico da Neblina, por exemplo, que é o ponto mais alto do Brasil, fica na divisa do Amazonas com a Venezuela e está por 3.014 metros de altitude em relação, né, ao Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, ali no Nepal, né, perto da China, de 8.846 metros, né, de altura. Então, o Brasil é marcado por o seu relevo por planícies e planaltos. Nesse Brasil, cujo título da vegetação, você observa os diversos biomas que formam, né, o território brasileiro. As características de cada região vão ser determinadas pelo clima, né, pelo tipo de solo que tem em cada lugar. E como o Brasil é um país muito grande, há diversos complexos, né, ecológicos diferentes um do outro. Por exemplo, você vê ali no Nordeste, né, a caatinga, né, a vegetação que vai se desenvolver naquela região em determinados locais semiáridos. Você vê a Mata Atlântica, que é na nossa região sudeste, ok? E aqui você observa a vegetação da floresta amazônica.
Nesse mapa dos tipos de climas do Brasil, você observa que nós temos diversos tipos, né, de climas. Temos o clima equatorial, que possui localização predominante na região amazônica, possui temperaturas acima da média nacional, superior a 21 graus, e pequena amplitude térmica, que é a variação de uma temperatura menor para uma maior. E possui uma grande quantidade de rios, e esse fato faz com que a umidade seja elevada, determinando também o não registro de temperaturas excessivamente altas. Outro fato típico desse clima é o alto grau de precipitação, de chuvas, e nessa região não existe estação seca, sendo constatadas chuvas praticamente todos os dias. Também é o clima tropical, que localiza-se na parte central do país e possui como aspectos fundamentais duas estações bem definidas, uma chuvosa que ocorre no verão e a outra seca que ocorre no inverno. Temos o clima tropical de altitude, que é localizado no litoral brasileiro, possui elevado índice pluviométrico, de chuvas, e esse clima apresenta temperaturas bem amenas, certo? As temperaturas dessa região são inferiores à média nacional, que é influenciado pela posição e o relevo. Temos o clima subtropical, que se apresenta na região sul do país. Outro ponto de destaque é a elevada amplitude térmica anual, que supera em alguns anos os 15 graus. Nas áreas serranas do sul de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, por exemplo, a altitude e latitude combinam-se para produzir as menores temperaturas do país, muitas vezes atingindo temperaturas negativas, e esse fato torna o clima da região muito semelhante ao clima temperado de latitude média. Aqui também temos o clima semiárido, que a localização é predominante na região do sertão nordestino. Seu destaque maior é a escassez de precipitações, quase não há chuvas em determinados locais, associados a uma péssima distribuição nas áreas e no período. Quando não ocorre chuva no verão, geralmente janeiro ou fevereiro, ou as chuvas são muito intensas e o ano passa a ser considerado de seca.